gostaria de conversar com vocês, muito mais do que fazer um discurso. Conversar sobre essa imensa oportunidade que se abre diante de nós, diante de todas as brasileiras e de todos os brasileiros, que é aquilo que o presidente Lula conseguiu construir desde 2003 até agora. É o fato que o Brasil mudou, e o Brasil mudou, e hoje fica claro que o Brasil pode ser sim um país desenvolvido, que nós estamos no momento de mudança, um momento em que a gente deixa de ser um país emergente e caminha a passos largos para virar uma economia, uma sociedade e uma nação desenvolvida. É muito importante a gente ter consciência disso, porque o que a gente tem de esperar do Brasil não pode ser pequeno, não pode ser menor, tem que ser do tamanho do Brasil e da capacidade do seu povo. Muita gente dizia, por exemplo, não é possível fazer o trem de alta velocidade, porque o trem de alta velocidade é caro, o Brasil é um país pobre. Se a gente continuar pensando assim, o Brasil vai voltar para trás. O que nós mostramos, a coisa mais importante que nós mostramos nesses 7 anos e meio de governo, está numa frase que uma pessoa do povo disse para o presidente Lula e que ele repetiu na sua cerimônia de posse, que é a seguinte: primeiro, a gente começa fazendo o necessário. É a primeira coisa que a gente faz. Depois, a gente faz o possível ser feito. E no fim, quando a gente menos esperar, se a gente mobilizar a força dos nossos ideais e a força das necessidades do país, a gente faz o impossível. Porque o impossível é aquilo que a gente transforma em possível quando a gente coloca a força da nossa convicção, a força da nossa vontade e a força dos nossos corações e mentes. Foi assim que nós, por exemplo, se alguém dissesse isso em 2003, iam falar demagogia, quando nós pagamos a dívida externa brasileira e deixamos de depender do Fundo Monetário Internacional. Quem aqui nessa sala, incluindo a mesa, poderia saber em 2003 que a gente hoje, que tinha saído em 2003 de um nível de reservas bem pequeno, nossas mesmo não passavam de 16 bilhões, para 253 bilhões de dólares. Quem acharia isso? Quem acharia que ao invés da gente depender do Fundo Monetário Internacional e daquela senhora que dizia ali no aeroporto do Galeão ou no aeroporto internacional do Guarulhos, uma pasta debaixo do braço, que chamava Ana Maria Ju, que vinha aqui com receituário, corta salário, eleva juro para 25%, corta investimento, não investe em rodovia, não repassa dinheiro para prefeito,
nada de investir em saneamento. Quem diria que hoje nós seríamos credores do Fundo Monetário Internacional, credores da dona Ana Maria Ju, e mais do que isso, podendo interferir e dizer como é que nós achamos que tem de ser a nova gestão do Fundo Monetário Internacional. Pois é isso que hoje, quando eu chego aqui e digo para vocês, nós vamos ter de buscar uma das questões principais, nós vamos ser uma economia desenvolvida. Mas eu tenho de explicar o que isso significa, eu não posso chegar aqui e dizer isso e ficar por isso mesmo. Uma economia desenvolvida significa, sobretudo, que os 190 milhões de brasileiros têm de ser 190 milhões com qualidade de vida. 190 milhões nos quais não pode haver pobres e miseráveis, pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. E isso significa que nós iremos continuar e avançar nos programas sociais do nosso governo. Porque quando nós entramos no governo, tinha 77 milhões de pessoas pobres. Pobres abaixo de meio salário mínimo per capita. Hoje, nós tiramos 24 milhões da pobreza. Falta ainda os restantes, que nós vamos ter que dar conta deles. Para dar conta deles, não é só o Bolsa Família. É o Bolsa Família como cerne do problema. Porque a gente não pode deixar o que deixavam antes, as pessoas passarem fome, as pessoas deixar as crianças desprotegidas. Temos de dar sim Bolsa Família para aqueles que precisam, mas não é só. Temos de continuar criando milhões de empregos como criamos.